gente! Eu sou Mariana Reis e é um prazer estar aqui em mais um Caminhos da Educação com você. Aqui você aprende e fica por dentro de tudo que acontece na educação da nossa cidade, nossa querida Feira de Santana. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para as famílias e para as escolas: a inclusão escolar e o desenvolvimento das crianças no ambiente educacional. A gente sabe que cada criança tem sua particularidade, tem seu tempo de aprender, o seu jeito, e por isso cada vez mais se fala muito sobre a necessidade de olhar de forma individual para cada criança e também fortalecer a parceria entre família e escola. E para discutir esse tema de hoje, a gente vai receber uma convidada muito especial, professora, psicopedagoga e consultora educacional especialista em inclusão escolar. Fica com a gente, não saia daqui que o programa hoje está muito bom. Mas antes, vamos para o nosso Pausa na Dica. Aquele momento do programa com ideias simples para fazer com as crianças. O nosso Pausa na Dica de hoje traz a ideia de uma brincadeira chamada Caixinhas das Emoções. Pegue um potinho, escreva papelzinhos com o nome de emoções: alegria, tristeza, medo, surpresa ou coragem. Coloque dentro do potinho. A ideia é que as crianças vão tirando uma palavrinha de cada vez. E em cada papelzinho que ela tire, ela represente para você, ela conte para você um momento que ela sentiu essa emoção. Então, se ela tirar tristeza, ela vai te contar um momento da vida que ela acha que ela se sentiu triste. Se ela tirar alegria, a mesma coisa. Além de divertir, essa atividade ajuda a criança a reconhecer e falar sobre os seus próprios sentimentos. Então essa é a dica de hoje. Faça com sua criança, faça com toda a sua família. Bora para o momento com a nossa entrevistada. E para começar o nosso bate-papo de hoje, vamos receber nossa convidada, Thalita, ela que é professora, psicopedagoga e consultora educacional. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Thali. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra, e que eu possa cooperar um pouquinho com esse tema que é tão amplo e tão importante. Maravilha. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como a educação te encontrou. Na verdade, eu sempre tive o sonho de ser professora. Eu culpo uma prima que brincava de escola comigo, mas nunca, ela dizia que eu ia ser professora depois, mas nunca deixava eu ser a pró. Então eu acho que o desejo era tanto de ser professora que eu acabei trazendo isso, né, para minha vida. E não esperava trabalhar com educação, principalmente educação no contexto, né, de educação especial e inclusiva, mas iniciei em um centro de atendimento a pessoas com deficiência. Naquela época era uma escola especializada e passei por todo o processo de transformação até ser um centro de apoio. E nisso fui também ramificando para a escola regular, fazendo as consultorias na coordenação em gestão de escolar. E temos aí uma bagagem para aprender cada dia mais, porque inclusão você aprende todo dia. Maravilha. Então, o interesse pela educação, inclusive pelo trabalho com crianças e autismo, surgiu de quando você adentrou nesse centro. Isso. Conta um pouquinho pra gente mais dessa trajetória, como você começou, como era a sua atuação, o que você faz hoje. No início, o meu interesse era apenas trabalhar próximo da minha casa. Na minha maturidade, de início de carreira, eu só queria isso. E aí, onde as portas se abriram foi exatamente nessa escola especializada. Que eu fui para lá, fui muito bem acolhida pelas profissionais que já trabalhavam. E ali comecei a fazer as trocas com elas me orientando e também procurando estudar, ler sobre o tema, porque infelizmente a faculdade não tinha me preparado para essa realidade, né? E aí eu fui procurando me aperfeiçoar, entender o que estava, aquele contexto que agora eu estava inserida, e aos poucos, na mudança, né, da escola especializada para o centro de apoio e as escolas inclusivas, onde a gente sai dessa exclusão, passa para a inclusão, eu fui também sendo envolvida na escola regular, que eu já tinha uma experiência anterior, mas não de muito tempo. E aí eu fui também voltando para a sala de aula e
trabalhando essa questão da inclusão durante toda a minha carreira. Que maravilha. Essa era a nossa próxima pergunta, né? Você passou por esse processo da transição Sim. do centro, da escola especializada, desculpa, para o centro, né? Exatamente. E aí eu queria saber um pouco de você, como foi viver essa transição e quais aprendizados, impactos, de fato, teve na educação? Menina, foi extremamente desafiador, em todos os sentidos. No sentido intelectual, né, porque você precisava estar estudando, no sentido emocional, porque o novo também sempre assusta. Sim. E no sentido do acolhimento da sociedade, né, naquela época, dos pais dos alunos da escola especializada. Eu lembro que cheguei, inclusive, a ter meu nome em uma rádio da cidade de onde eu trabalhava, Sim. me acusando de que eu queria fazer uma coisa muito errada, porque eu queria acabar com a escola especializada. Quando, na verdade, a gente estava passando por um período de transição, de conscientização daqueles pais da importância de seus filhos estarem na escola regular. Então, não foi um período fácil. Sim. E eu acredito que até hoje, infelizmente, apesar do tempo ter se passado, apesar da gente falar de inclusão há tantos anos, mas os desafios ainda continuam muito grandes. Hoje a gente fala muito, né, como você mesmo disse aí, sobre a inclusão escolar. Eu queria saber na prática, Thali, o que significa essa inclusão? O que significa incluir esses alunos autistas nas escolas regular? O que de fato muda na prática, na vida deles, no desenvolvimento deles como pessoa, né? Eu costumo falar sempre que inclusão não era nem um assunto que a gente deveria ficar falando muito em educação, porque tinha que ser o cerne da educação. Incluir não é só para o estudante autista, o estudante cego ou surdo ou com qualquer deficiência. A inclusão é para todos, porque nós somos humanos e, como tais, somos totalmente diferentes um do outro. Então, tem aquele estudante que aprende com mais facilidade, tem aquele estudante que aprende com movimento, tem aquele estudante que aprende mais quietinho no cantinho dele. Então, a gente precisa incluir todo esse arcabouço humano na sala de aula. E, claro, a gente vai acabar falando também das pessoas com algum tipo de transtorno ou deficiência. E o que é que isso muda diretamente na vida deles? Gente, isso muda tudo. Visibilidade, Sim. direito de pertencimento, direito de ser e de conhecer. Caramba, e sem contar que essas pessoas podem ter deficiência, mas elas também são indivíduos que nos ensinam muito como nós aprendemos, como nós evoluímos, né, nesse contexto de inclusão. Quando você está com uma pessoa que tem alguma deficiência, você aprende coisas que você nunca pensou que seriam importantes. Verdade. Por exemplo, se eu tivesse, se aqui alguém tiver assistindo a gente, né, uma pessoa cega, é importante a gente fazer a nossa audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos até o ombro, com mechas loiras, uso óculos. Você está entendendo? Entendi. Então, são coisas que são extremamente importantes. Incluir faz parte da vida. E quando a gente lida com essas pessoas, a gente começa a perceber a importância de detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Eu imagino. Você consegue ter outro campo de visão do mundo, né? E eu acho que são esses detalhes que a gente realmente só consegue analisar e entender a importância quando a gente tem contato direto com uma pessoa. E falando mais sobre isso, Thali, eu acredito que ainda seja muito desafiador também para o profissional de educação que está na sala de aula, né? É um processo desafiador, na verdade, eu acho, para todo o ambiente, né? Sim. Mas falando necessariamente dos professores que estão na sala de aula, eu ainda sinto que ainda tem alguns que sentem a insegurança ao receber esse aluno autista. E eu queria saber de você, qual é a orientação que você dá a esses educadores, que você costuma dar, porque eu acredito que é normal, né? A insegurança é um desafio, querendo ou não, é algo novo que foge ali do cotidiano do dia a dia. Mas qual é a orientação que você costuma dar para esses educadores? Primeiro, eu preciso pontuar uma coisa extremamente necessária. Os professores de Feira de Santana
são fantásticos. Ah! É verdade. Eu não estou aqui puxando sardinha. Eu tenho experiência em palestrar em outros municípios. Sim. E o desejo, a vontade, a busca dos professores aqui da nossa cidade é realmente animadora. Que maravilha. Eu tenho uma professora também da rede do município, então é uma classe que realmente eu admiro muito. Exatamente. Parabéns para vocês que estão em casa, se tem alguma, alguma assistindo aí a gente, vocês realmente são fantásticas. O que não diminui os desafios, infelizmente. São muitos desafios. E por mais que eu fale, só sabe quem passa. Imagino. Entendeu? É tão desafiador ao ponto de eu já ter visto os professores chorarem. Se eu te contar coisas que professores aqui da nossa rede já fizeram, por causa de alunos com deficiência, para tentar atrair, para tentar criar laços com aquela estudante, você pode até não acreditar. Ai, maravilha. Se quiser contar alguma história pra gente. Eu já vi coisas muito marcantes. Mas eu gostaria de dar uma orientação para esses professores. Sim. Né? O desafio de incluir é grande, mas a inclusão começa no olhar. Então, a primeira orientação que eu dou é: olhe e presuma competência, independente do diagnóstico daquele estudante. Saiba que ele pode aprender. Talvez ele não aprenda o que é substantivo, mas ele pode aprender outras coisas. E ele não aprenda agora, nesse momento. Talvez ele não esteja preparado para essa aprendizagem agora, mas pode ser que no futuro sim. Então o importante é você olhar, presumir competência e fazer uma boa avaliação diagnóstica. Infelizmente as faculdades não preparam, como eu falei, né, os professores para o contexto geral da sala de aula. Sim. Geralmente é para aqueles alunos típicos. Sim. Mas a avaliação inicial, a avaliação diagnóstica é extremamente importante. E quando eu falo de avaliação diagnóstica, se ficar muito difícil, os professores eu acredito que vão me entender, porque às vezes o menino não senta, né, ele tem dificuldade de estar na sala de aula, então faça uma avaliação diagnóstica comportamental e se tiver difícil, volte para o básico. Então avalie os conceitos básicos daquele menino. Será que ele sabe o que é em cima e embaixo? Será que ele sabe o que é alto, o que é grosso, o que é fino? São conceitos importantes da aprendizagem. Então, como eu trabalho mais com crianças e adolescentes com autismo, eu vejo muitos professores que vão lá, né, ter orientações, eles estão querendo que os estudantes aprendam outras habilidades que eles ainda não estão preparados. Então, se a gente tem uma linha de base, se a gente descobre que aquela criança, aquele adolescente já sabe fazer, a gente vai saber também o que é que ele precisa aprender. E aí a inclusão fica mais fácil. Mas é importante falar, inclusão não se faz sozinho. É impossível o professor fazer inclusão sozinho na sala de aula. Existe todo um contexto que precisa ser modelado, que precisa mudar em algumas situações para que a inclusão aconteça de verdade. E não esqueça, a participação da família é extremamente importante. Olhando de outro ponto de vista agora, né, o ponto de vista dos pais, da família. Qual é a orientação para os pais, né, como eles conseguem ajudar a trabalhar em conjunto com o professor, com a escola, para o desenvolvimento e para a adaptação dessas crianças no ambiente escolar? Para os pais, o que eu tenho a te dizer é: você tem um tesouro em casa. E eu não estou falando do autismo, da deficiência intelectual, nada disso. Eu estou falando do seu filho. Então, olhe o seu filho sabendo que ele é uma criança ou um adolescente com aquela idade, com as características daquela idade. Porque, infelizmente, o que eu vejo muito é os pais colocando o diagnóstico na frente da criança e isso limita demais. E uma coisa que é importante é os pais usarem os momentos do dia a dia para ajudar seus filhos a desenvolverem habilidades. Então, nas atividades da vida diária mesmo, colocar uma mesa, a depender da habilidade, lavar o prato, pegar a roupa suja e colocar lá no lugar da roupa suja, arrumar a sua cama,
É bem verdade que no início vai ficar meio tortinho, não vai sair como deveria, né? Deixar o menino comer sozinho. Ou então dar uma ajuda parcial, segurando um pouco na mão para ajudar ele a comer, se a criança não tiver essa habilidade. Mas o importante é visar a autonomia dele o máximo possível, para que essa criança possa desenvolver e estar em parceria com a escola. Importantíssimo reforçar, né? Thali, cada criança dentro do autismo, né, ela é única. Na verdade, cada ser humano é único, né? Como você citou ali no início. Mas como a escola pode respeitar essas individualidades, trabalhar essas necessidades individuais mesmo de cada estudante, de cada aluno? Como eu te falei, o professor não vai fazer isso sozinho. É necessário a equipe escolar estar realmente muito alinhada. É necessário a família estar envolvida nesse processo. Ter um olhar único, né? Um olhar de presumir competência e fazer as adaptações necessárias. E aqui eu falo de adaptação curricular, metodológica, de materiais. Eu falo, quem sabe, se necessário for, com o consentimento da família, em alguns casos, até uma adaptação de tempo, né? Mas essa adaptação de tempo tem que ter um tempo, né? O menino não pode ficar pouco tempo fora da escola por muito tempo. A gente tem que fazer uma adaptação de tempo, sabendo até quando, quais são as ações que serão realizadas para ensinar esse menino a permanecer mais tempo na escola e para que esse tempo seja produtivo. Inclusão é desafiador, mas ele também, e aqui eu posso até criar uma polêmica, mas eu preciso falar, qual é a dificuldade? É o não saber o que fazer. Quando você sabe o que fazer, com ações práticas, a inclusão fica mais fácil. Deu para entender? Sim. Então, quantas vezes aconteceu comigo de não saber o que fazer com o estudante? Imagino. Realmente, eu tive que procurar investir na minha formação, né? Eu tive que procurar aprender para poder trazer uma direção para aquela família. E nós somos profissionais. Nós precisamos fazer isso. E não desistir. Será que consegui responder? Com certeza. Tá ali uma das suas funções, né? Especialidades também. Você atua trabalhando na formação, né? Isso. De professores e de pais também. Sim. Nessa sua trajetória, nessa sua jornada, qual é o maior desafio para você quando se fala de inclusão hoje? Presumir competência. Tanto por parte dos professores quanto por parte dos pais. Se alguém olha para aquele indivíduo e fala assim, ele não vai aprender, ele não vai aprender. Entendi. Mas quando a gente presume a competência, quando a gente estimula aquele indivíduo, ele vai aprender. Mudanças serão feitas na vida daquela pessoa. Thalita, isso é em 100% dos casos? Sim, porque todo cérebro aprende. Talvez não aprenda aquilo que a gente quer, mas ele vai aprender alguma coisa. E durante todos esses anos, Thali, de trabalho, de desafio, qual foi uma história? Você tem alguma história, assim, que quando você viveu, te trouxe aquele sentimento de realmente eu escolhi o caminho certo? Tem muitas, mas eu acho que eu vou narrar uma que aconteceu aqui em Feira de Santana. Sim. Uma mãe, no primeiro dia de atendimento, o adolescente chegou extremamente agitado, querendo, né, bagunçar a sala toda. E em um momento ele veio e puxou meu cabelo. Naquela hora eu confesso que eu fiquei assustada, porque um adolescente, né, já grande, forte, e a mãe dele ficou muito abalada naquela situação, era o primeiro contato que eu estava tendo. Segurou ele e eu perguntei o que foi que tinha acontecido para ele ter tido aquela reação. Ela me falou que ele tinha sensibilidade auditiva e eu tinha tossido. E eu confesso que eu fiquei extremamente nervosa na situação, mas me controlando, né? E a mãe começou a chorar. E quando a mãe chora junto de mim, já me desmonta. Aí eu acabei a mãe e falei para ela,
ele vai aprender, só vamos ter paciência. E eu preciso dos detalhes. E ali eu fui conversando, no atendimento seguinte, ela veio sem ele para poder a gente alinhar algumas coisas, sabe? Aquele menino, ele não tinha habilidade de sentar, ele não sabia pegar no lápis e tinha muita defasagem. Nós começamos um trabalho, sentei, fiz o plano de ensino individualizado dele, né? Mostrei para a mãe quais eram as habilidades, porque muitas famílias chegam querendo que o filho aprenda logo a ler e escrever, né? E aí eu mostrei para ela que antes disso tinha outras coisas que ele precisava aprender. E fizemos um trabalho. E foi lindo demais. Foi muito lindo o que aconteceu com aquele estudante. Porque ele desenvolveu a habilidade de sentar, de ouvir, de esperar. Ele estava só na garatuja, ele só riscava o papel todo. E ele já, até quando eu liberei ele já desenhava, fazia esquema corporal todo arrumadinho. Ele já estava identificando as letras do alfabeto, sabe? Então, essa experiência para mim, desses últimos 3, 4 anos, foi a mais marcante. Porque foi um caso que dá vontade inicialmente de dizer assim, eu não tenho competência para assumir esse caso, eu não sei o que é que vai acontecer comigo, nem com ele, então eu tenho que ser responsável por ele também, por essa família, né? Que coloca toda uma expectativa no trabalho, mas graças a Deus nós conseguimos. E por que eu consegui? Porque a mãe estava ali comigo, ó. Era aquela mãe que eu dizia, em casa você vai agir assim, você vai estimular assim. Então não fui eu que consegui. Foi um trabalho em parceria. Nós conseguimos. A escola também veio, a professora da sala de recurso veio. Então, estava todo mundo junto. Então, não foi Thalita que conseguiu. Fomos nós. Deve ser uma sensação surreal mesmo, Thalia, eu imagino. É um trabalho que você consegue sentir propósito, né? Para além do profissional. Acredito que deve mexer muito com o seu pessoal também. Com certeza. E para quem está em casa, Thalia, para a gente conseguir entender um pouco melhor desse universo, explica um pouco pra gente como funciona a questão dos níveis, que na verdade se fala muito de nível de autismo, outras pessoas falam de nível de suporte. Então, como é que se fala realmente? Qual é a forma correta de se referir? O nível está diretamente ligado ao suporte. Então, existem os 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. O nível 1 são aqueles que precisam de um apoio, né, para viver. Eles precisam de um apoio significativo para viver. O nível 2 seria aquele que precisa de um apoio mais substancial. E o nível 3, muito mais substancial. É aquele que provavelmente ele não consegue realizar as atividades da vida diária sozinho. Ele precisa sempre de alguém por perto. Geralmente são aqueles que são não verbais. Então, o nível fala da quantidade de suporte que esse indivíduo precisa. Entendi. Com a criança, né, ou a pessoa, quando ela é diagnosticada, consegue, com o tratamento, ter uma regressão de níveis? Ótima pergunta. Você pode tanto regredir, sim, como aumentar. Então, se eu tenho uma criança que ela não está tendo os estímulos necessários, ela é nível 1, por exemplo, e ela não está tendo os estímulos necessários, ela provavelmente pode ir para o nível 2. E também o contrário é verdadeiro. 2 pode ir para 1 e ele ir andando. Atualmente, uma discussão muito que está acontecendo aí na comunidade é sobre o autismo profundo, que não é um diagnóstico oficial ainda, sim, mas existem aqueles casos que, mesmo com muito estímulo, não conseguem uma independência como a gente gostaria. Então, já se fala muito de uma atenção especial para o nível profundo, né, o nível de autismo profundo, mas é uma discussão, vamos dizer assim, nova. Não é tão nova assim, mas é uma coisa que tem se falado mais ultimamente. Que não dá pra gente igualar uma pessoa que tem o autismo nível 3, né, com autismo profundo, com uma pessoa com autismo nível 1 de suporte. Entendi. Entendeu? Mas é uma discussão muito recente, assim, tá mexendo muito com a comunidade. Mas, Thalia, já que você falou de diagnóstico, como é que funciona o diagnóstico do autismo? Qual profissional procurar?
quais pontos assim de alerta os pais que estão em casa devem ter para sentir que precisa, né? Sentir a necessidade de ir a fundo e talvez procurar por esse diagnóstico? Geralmente, o que chama mais atenção nos pais é a dificuldade de comunicação. Então, a criança está lá com seus 2, 3 anos e não fala, então ele já acende o alerta, né? Uhum. Nem toda falta de comunicação é autismo. Sim. E nem todo autismo tem falta de comunicação, mas é um dos sinais. Sim. Os profissionais são os profissionais de saúde, claro, o psicopedagogo pode levantar hipótese, outros profissionais também podem levantar, né? Perceber as características e encaminhar para o médico. Mas o ideal é que seja um neuro ou psiquiatra, Uhum. que possa fazer a avaliação daquela criança. A avaliação é comportamental. Uhum. O psicopedagogo também faz a avaliação, mas ele só levanta a hipótese. Quem confirma essa hipótese é o profissional da área de saúde, certo? São os médicos. Então, tem que ser feita uma avaliação. Não existe exame que vai dar lá autismo. Uhum. Às vezes, algumas mães chegam bem esperançosas nesse sentido. Eu fiz tal exame e deu normal, eu fiz tal exame e deu tudo bem, mas não é o exame que vai dizer que ele tem autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai atingir basicamente 2 áreas, né? Que é a comunicação, Uhum. que se reflete na interação social, e nos comportamentos e pensamentos repetitivos. Né? Fixação de pensamentos. Então, tem autistas que gostam muito de dinossauro. Ontem mesmo eu estava conversando com um que parecia uma enciclopédia quando ele falava, né? Parecia que ele estava lendo a enciclopédia. Uhum. Mas as principais características se o bebê ele está mamando e ele não olha para a mãe, ele não faz aquela troca de olhar, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Uhum. Atraso de fala é outra coisa que a gente tem que ficar atento. Uhum. Entendeu? Então, são algumas observações que têm que ser feitas. É um diagnóstico que tem que ser muito responsável, observado, para que não aconteça nenhum erro. Uhum. Em relação ao diagnóstico tardio, hoje é muito normal, vamos dizer assim, porque antigamente não tinha a clareza diagnóstica que tem hoje. Sim. Então, muitos adultos não foram diagnosticados lá na infância. Uhum. E estão sendo diagnosticados agora. E isso é muito bom para que a pessoa se entenda. Então, mais uma vez, obrigada, Thales. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E para você que está em casa, obrigada pela companhia. Semana que vem temos mais programas, mais assuntos e mais bate-papo sobre caminhos da educação.